Olá, poderosas! Eu sou Rosi Borges, eu estou à frente desse projeto Todas Podem Cast e hoje a minha convidada ela é muito mais que especial, gente. Mas antes de apresentá-la, vocês vão se inscrever aí no canal, vocês vão curtir, comenta. Eu já sei que vocês vão pedir por uma parte 2 com ela, porque essa mulher ela é inspiradora. Eu nem sei como apresentar, né? Minha ex-ministra, que vai ser futura senadora. Bem-vinda, Damares Oi, oi, Alves. Rose. Que alegria vir para esse momento com você, porque a gente pode, Todas né? podem, Todas né? podem ir no lugar de mulher onde ela quiser e falar sobre o empoderamento da mulher, falar sobre mulheres, né? Num país em que mulheres são tão vítimas de violência. E falar como ex-ministra da mulher. Eu tive a honra, a graça de ser a ministra das mulheres no Brasil. Então, estar no seu espaço aqui para mim é uma bênção, uma alegria. Estou muito feliz. Você é uma inspiração, com certeza, porque assim, eu fui pesquisar e eu já acompanhava você, né, como ministra. Eu acho que às vezes as pessoas não têm muita noção do trabalho que foi feito e do que precisa ser feito ainda, né? Mas assim, eu queria primeiro iniciar a sua trajetória como mulher dentro de todo esse cenário, né? Você é advogada, você nasceu numa cidade lá do sul, do Paraná, aí foi para o Nordeste muito nova e tem uma história, gente, de tanta superação. Aí eu quero deixar É, você à vontade para eu acho que a gente contar. podia começar falando assim: sou uma mulher comum e que ocupou um cargo público de alta relevância e que ficou mais conhecida por causa desse cargo, mas já tinha um trabalho de militância antes, que as pessoas que me acompanham já me conheciam muito. Mas eu sou uma mulher comum. Eu sou uma mãe que batalhou muito para estudar quando jovem, vindo de comunidades muito pobres, que passou por todos os apertos que uma mulher jovem pobre passa nesse país, pegar ônibus, sair de madrugada de casa, ter 2 empregos para poder pagar a faculdade à noite, final de semana ter que fazer bico. Eu sou essa mulher comum. E que tive a graça também de morar em lugares diferentes do Brasil. Eu morei no norte, no sul, eu morei no Foi para São Paulo. nordeste, tive uma visão ampliada do que é essa nação, mas sou aquela mulher também que hoje vive uma outra realidade muito comum. Eu sou uma mulher, uma mãe solo. Eu sou uma mulher divorciada. E nessa idade, divorciada, querendo casar de novo, atenção. Mas assim, uma mulher que agora enfrenta os desafios de ter que ser a provedora do lar, manter o lar e batalhar muito. Acordar de manhã, batalhar muito, lutar pela educação da filha. Uma filha atípica, eu sou uma mãe atípica, eu sou mãe de uma menina indígena e que a adoção não está definida legalmente. Então, eu Eu sou vi que uma mãe socioafetiva, mas sou mãe dela. Eu, eu adotei Lulu aos 6 anos de idade. Então, nós somos uma família diferente das famílias brasileiras. Uma mãe socioafetiva de uma menina indígena divorciada. Então, assim, eu sou essa mulher comum. E que tive a graça de trabalhar muito, de ter ocupado um cargo tão alto no governo federal. E olha, quando cheguei lá, honrei essas mulheres que tanto batalham para chegar nos seus lugares. Trabalhei muito. Então, quando me foi dada a oportunidade de ser ministra, eu continuei sendo a trabalhadora. Eu não fui a ministra que fica atrás de um gabinete. Eu continuei trabalhando muito, acordando de manhã, indo cedo para o trabalho, viajando o Brasil inteiro e tentando fazer a vida das mulheres bem melhor no Brasil. Nasci no interior do Paraná, meu pai era pastor e a gente mudou muito, porque ele era transferido pela igreja. Do Paraná eu morei um tempo em São Paulo, fui para a Bahia. Na Bahia morei em 2 cidades diferentes, depois fui para Sergipe, fui para Alagoas, voltei para São Paulo e agora estou aqui. Então, eu estou morando em Brasília há 24 anos. Vim para cá para ser assessora jurídica na Câmara e no e você Senado. ficou há mais de 20 anos, No né? Congresso No Nacional, Congresso. de 98 até 2019, quando o presidente me convidou para ser ministra. Então, moro aqui. E em Brasília já morei em lugares incríveis. Eu morei na Asa Norte, na Asa Sul, Sudoeste.
Morei em Águas Claras, sou apaixonada, atenção galera de Águas Claras, apaixonada por aquela Lá cidade. tem uma estrutura boa. Cidade viva, né? Cidade pujante. Jovem. De povo bonito, né? Como o povo de Águas Claras é bonito, né? Muito jovem, muita gente na rua, muita criança, muita mãe passeando com carrinho na calçada, cachorrinho, né? Então, eu me sinto muito em casa em Águas Claras. Morei também, agora estou morando na Asa Sul, então eu amo essa cidade, amo o Distrito Federal, conheço a realidade das mulheres aqui, que não é diferente das mulheres no Brasil. Nós ainda somos um país que machuca mulheres. E a gente precisa falar sem ideologia sobre a violência contra a mulher. Todo tipo de violência. E a gente, quando fala em violência, as pessoas só pensam no olho roxo. Mas são todas as violências contra a mulher. Então, essa é a minha luta. Batalhei a vida inteira pela infância, pela mulher, pelos mais vulneráveis. Então, tem uma história aí. E é essa história que o capitão Bolsonaro conhecia. É essa mulher batalhadora de bastidores que o capitão conhecia. Imagine quantos nomes ele tinha para ser ministra da Mulher. Quantas indicações. E ele escolhe uma trabalhadora lá da ponta que lutava muito pela dignidade da mulher para ser ministra. Eu acho que nesse momento ele honra todas nós mulheres trabalhadoras. Exatamente, exatamente. E eu acompanhei e achei incrível o seu trabalho com mães de crianças que têm doenças raras, com aquelas mulheres que sofrem o escalpelamento. Eu fiquei encantada, sério. Não é porque você tá aqui, não. Foi o que o presidente disse, né? Vamos trabalhar para que nenhuma mulher fique para trás. Essa pasta de política para as mulheres, por muito tempo no Brasil, tinha pautas muito de ideologia. E essas mulheres estavam ficando para trás. Rose, sabe o que é ser mãe de uma criança com doença rara? Essa mãe interrompe carreira. Essa mãe interrompe sonhos. Essa mãe interrompe vida. Ela acaba vivendo 24 horas para aquela criança. E a estatística nos mostra que os maridos abandonam. Porque, assim, tem coisa, Rose, dá licença os homens que estão nos assistindo, tem coisa que é só nós mulheres. Tá? A gente não arrega. A gente não corre da briga. A gente não corre. Nós somos leoas, nós somos ousadas, nós somos corajosas. Nós nos superamos todo dia. E nem sempre o homem consegue. Então, o que eu vejo, um número muito grande de mães com crianças com deficiência ou doenças raras, sozinhas. E essa mulher precisa ser alcançada pelo Estado. O Estado precisa oferecer para essas mulheres políticas públicas. Precisa proteger essas mulheres, porque não é fácil para elas. Rose, quando eu comecei a trabalhar com essas mães atípicas, nós chamamos de mães atípicas, eu encontrei uma que me deu o seguinte depoimento. Ministra, a minha filha, quando ela está em crises altas, ela chega a dar 120 convulsões por dia. Então, eu não tomava banho. Porque já pensou eu estar debaixo do chuveiro e a minha filha dar uma convulsão? Então, eu chegava a ficar 3 dias sem tomar banho, sem dormir, sem comer. E aí, cadê o Estado? O Estado tinha que, em um certo momento, chegar para essa mãe e dizer o seguinte: hoje é seu dia de folga, mãe. Vai andar, vai passear, vai ler um livro, vai comer, vai ao cinema, ou vai dormir. O Estado hoje vai te dar um dia de folga. O Estado vir com uma política pública do cuidado. Essa mãe precisa ser cuidada. A gente precisa oferecer alguma coisa para esta mãe, porque ela está ali cuidando de uma criança e anulando toda a sua vida. Então, nós começamos a construir propostas para a gente, como Estado, chegar a esta mulher. E para que essa mulher saiba que ela não está sozinha. Essas mulheres às noites choram. Essas mulheres têm medo delas morrerem, o que vai acontecer com meu filho. Então, assim, a gente tem esse público feminino que estava sendo deixado para trás e nós estamos se restaurando. Inclusive, restaurando a dignidade dessa mulher, a autoestima. Elas têm que ficar bonitas. Por que não pode cuidar do filho com a unha linda, maravilhosa? Por que não pode cuidar do filho com uma escova? A gente cuidar dela num todo, emocionalmente, cuidar dela, o futuro dela. Por que essa mãe ter uma pontuação? Uma cota, né? Você entendeu? Então, a gente começar a alcançar mulheres que foram deixadas para trás, Rose, que foi a mulher vítima do escalpelamento no Brasil. E quando eu falo isso... E eu vou ser bem sincera com você, eu não sabia até ter visto o seu trabalho com essas Rose, mulheres. E elas são muitas, né? Esse é um país gigante, é um país continental. E uma região do nosso país, o meio de transporte é o barco.
Nós temos cidades, por exemplo, no Marajó, na ilha do Marajó, no Pará, que não tem um carro, não entra carro. Então, para você passar de uma rua para outra, é barco. Então, o barco faz parte da vida delas, como a bicicleta faz da nossa vida, como o carro faz da nossa vida. E esses barquinhos que levam a mulher de um lugar para o outro, eles têm um motor. Esse motor tem um eixo que faz o motor girar. E esse eixo é aberto, ele é descoberto. Então, quando a mulher senta no barquinho que liga o motor, um fio de cabelo que vai no eixo arranca o cabelo dela. Já puxa todo o couro cabeludo. Rose, e o couro cabeludo não é só, o couro cabeludo não é para botar um cabelo para enfeitar. Ele é um órgão do corpo humano, cheio de vasos e cheio de funções. Então, a gente vê mulheres que o couro cabeludo foi todo. E eu tenho casos, Rose. E crianças também. Meninas, assim, 96, 98% dos acidentes são com mulheres e meninas. Com o homem, acontece uma coisa que eles não gostam de falar. Tá? Geralmente, o escalpelamento são nos órgãos genitais dos homens. Quando o motor puxa. Exato. Nossa. Tá? Então, eles têm esses acidentes, é muito terrível, mas eu não quero falar porque eles têm vergonha, as mulheres ainda ficam muito expostas porque a cabeça tá sem cabelo, né? Mas é muito complicado o que acontece na região amazônica. E aí a gente vê essas mulheres, e tem alguns acidentes, Rose, que são tão graves que não vai só o couro cabeludo, vai a face junto. Eu tenho meninas que não têm essa cobertura do olho, jovens lindas, eu tenho uma, inclusive, que faz assistência social, que eu conheci ela. Tem algumas que a parte do nariz foi junto. Nós temos muitos casos que, quando arranca aqui essa parte do rosto, fere o canal da lágrima. Elas não podem chorar, elas não podem se emocionar. Elas sentem dores o tempo todo, mas tem uma dor que machuca muito elas, que é a dor na alma. Porque quando ela é casada, a primeira coisa que acontece, elas ficam para o marido feias. Ele abandona. E as que não são casadas, por causa da aparência, dificilmente arranjam um namorado ou um marido. Então, e quando são adolescentes, elas sofrem bullying na escola. Então, eu quero que você imagine que não é um acidente físico só. Ele é um acidente que afeta a alma dessa mulher. E marca para o resto da vida. E elas são muitas, viu? São muitas. Sente dores 24 horas por dia, porque imagina você viver sem um órgão. O sol, quando bate, dói. O vento dói, a chuva dói. Onde essa mulher vai trabalhar? Se na região da Amazônia, o que sobra para uma mulher é ser pescadora, ir para a agricultura, ir para a roça. Não tem ar-condicionado no meio da floresta. Elas vão trabalhar onde? Não tem nem o que nós encontramos? Essas mulheres abandonadas em cabanas, morando sozinha, vivendo de esmola, vivendo de doação, vivendo da boa vontade do vizinho. E muitas nem sabiam que tinham direito a um benefício, que é chamado BPC. Então, a gente trabalhou muito para que todas elas fossem alcançadas com esse benefício de um salário mínimo por mês. Mas, assim, a gente não queria só cuidar delas. Cuidar dessas que estão machucadas é minha obrigação. Mas a minha obrigação vai um pouco além, Rose. Vamos evitar o acidente. Para que daqui a 10 anos a gente não tenha mais nenhuma mulher machucada. Nenhuma menina. Então, a gente apresentou um programa junto com o presidente Bolsonaro pela erradicação dos acidentes com escalpelamento no Brasil. Esse é um legado que eu quero deixar. Eu quero deixar um legado que daqui 20 anos alguém procure uma criança escalpelada e não encontre mais. Porque a última já cresceu, já virou mulher e nenhuma mais está sendo machucada. Então, esse é um legado que nós queremos deixar. Então, são tantas mulheres no Brasil que foram deixadas para trás. A mãe atípica, a mãe dependente químico, a mãe de um dependente químico também. Que é um sofrimento. Então, assim, a mulher ser alcançada com política pública em que ela possa ter direito a um planejamento familiar e o método que ela escolher. Então, a gente tem aí muitas mães, mas tem uma mulher que me preocupa muito, Rose, que a gente precisa falar muito. E eu acho que você, com a força do seu podcast, você pode ajudar muito, que é a mulher idosa. Eu ouvi falar, inclusive, na sua gestão como ministra, do número absurdo que está de estupro. Estupro de idosos. De idosos. Maus tratos, enfim. Violência, maus tratos, negligência, tortura, a gente sempre soube. Mas a realidade do estupro de idosas, essa realidade me assusta. Porque não se tem mais limites, não se tem mais previsão de como um agressor vai agir no Brasil.
Porque no passado você, assim, um estuprador que é uma menina, uma mulher jovem, mas hoje eu dizer para você que a lógica mudou e que eles estão procurando mulheres idosas para estuprar. E a mulher idosa, ela está muito mais vulnerável, porque ela está Sim. onde? Às Eles, vezes eles morando procuram dentro da... esse perfil de mulher vulnerável, né? vulnerável. E às vezes a mulher, a vítima está morando com o agressor o tempo todo. O que nós estamos identificando nesse fenômeno de mulheres idosas estupradas, é que o agressor geralmente é o filho, o neto, o cuidador, um sobrinho, um vizinho. É alguém que está por perto. Por quê? A idosa não fica andando. Ela às vezes está quietinha no canto. E para minha tristeza e pavor e indignação, algumas estão na cama. Já estão imobilizadas, já não andam, estão com a saúde muito debilitada e às vezes nem falam. Sofrem um estupro e nem falam, porque não conseguem falar, por medo ou porque estão imobilizadas. Então, a gente já teve caso, chega a ser ridículo o que eu vou falar, de mulheres serem estupradas no hospital, no caminho entre o quarto da UTI e o quarto da enfermaria. O maqueiro. Nós tivemos um caso agora, esse aí não foi uma mulher, é um homem em Natal, agora final do ano de 2021, um homem de 91 anos foi estuprado dentro do hospital em Natal. Eu acompanhei este caso. Agora tu pergunta assim, qual a pessoa mais idosa que você acompanhou? Uma senhora de 100 anos no Mato Grosso do Sul. 100 anos estuprada. Então, assim, o que fazer? Adianta eu lutar tanto por igualdade de gênero e esquecer uma mulher idosa que não quer lutar agora pela igualdade de gênero, porque ela já saiu do mercado de trabalho, mas tudo que ela quer é viver em paz o resto dos seus dias? Terminar a vida em paz, com dignidade. sem dor. E você falou a palavra certa, dignidade. Não tem coisa que mais machuque a dignidade de uma mulher do que ser vítima de uma violência sexual. Sabe o que é uma vozinha que já está com os bisnetos, que trabalhou a vida inteira, que foi honesta, aquelas mãos calejadas da roça, os dedinhos grossos, pezinho rachado, cansada, que sempre cumpriu com suas obrigações, uma boa mãe, uma boa avó, uma boa bisa, que acordava de madrugada para fazer comida para os netos, para os filhos, na hora de morrer, ter a alma machucada com um estupro. Não é justo, Rose. E a gente tem que falar sobre isso. Tem que romper esses silêncios. Eu vi que, assim, você comentou de recém-nascidos, dessa questão do estupro. Mulheres, que sempre aconteceu, idosas, e eu vi recentemente um índice enorme de necrofilia. Sim. Que as mulheres até depois de mortas, elas não têm paz. E, inclusive, Rose, esse é um assunto tão delicado e tão polêmico, que nós estamos construindo no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, um programa chamado Direitos Humanos Pós-Morte. É tão macabro, é tão tenebroso, que tem agentes públicos que não querem fazer o programa. Nós tivemos que trazer para o Ministério uma pessoa que reuniu denúncias no Brasil inteiro, e essa pessoa mergulhou dentro do nosso Ministério e sacudiu tudo. Nós descobrimos, por exemplo, que existia uma máfia no Brasil, até que envolvia coveiros. Tem um mercado negro. Quando assim, enterra-se uma mulher jovem, esse coveiro recebe um dinheiro para avisar a quadrilha. Lote tal, cova tal, hoje enterrou uma mulher jovem. R$50 para dar uma informação. E aí a quadrilha de noite viola o túmulo para estuprar. Mas antes do túmulo, eu tenho uma realidade que poucas pessoas sabiam, e essa mulher denunciou. Dentro do carro da funerária, vai pegar o corpo no ML, levar para a funerária, para preparar, eles alugam esse trajeto porque a polícia não para carro de funerária. Nossa. Nós vimos dentro do IML homens tendo acesso a cadáver dentro do IML. Isso filmado e porque comercializado. Tem um comércio por trás disso, um comércio violento. E só que aí tem uma coisa que aconteceu comigo, eu queria falar. É tão macabro. Eu tive com um pai que a filha foi estuprada após o sepultamento. Esse pai estava em desespero. Ele disse assim: minha filha morreu 2 vezes.
Você não tem ideia o que você está chorando um luto, e a polícia te ligar de noite, e você acabou de enterrar sua filha à tarde e dizer, olha, acabaram de estuprar sua filha morta. Esse pai queria se matar. Ele se batia na parede. Foi horrível que esse pai sentiu. Horrível. Então, assim, a gente tem no Brasil a violação de cadáveres hoje como uma opção de você exercer sua sexualidade. Que absurdo é esse? E eu vou te contar. O mundo tá doente. Não, e tanto, Rose, que eu vou te falar que isso é uma questão sanitária. Isso não é uma questão de escolha. Eu vou te contar por que eu falo que é uma questão sanitária. Quando eu fiz a primeira denúncia, porque assim, eu comecei a conversar com o Brasil sobre isso e eu recuei. Porque é tenebroso. Eu fui a ministra que falou do estupro de recém-nascidos. Mas eu fui a ministra que falou também do estupro de idosos. E em plena pandemia, o povo não aguentava mais ouvir eu falar de horror. Então eu recuei. Mas essa é uma pauta que eu estou cuidando no silêncio. E recuei. Mas quando eu fiz a primeira postagem para mim sentir a reação do meu público e para dialogar com o Brasil sobre isso, não como ministra, eu tenho todo um trabalho de defesa da vida, né, de direitos, além de ministra, uma mulher começou a falar comigo no privado. Quero falar com você, pastora, quero falar com você, quero falar com você, quero falar com você. Até que uma hora ela insistiu tanto, ela disse, eu tenho um recado do médico de uma pessoa para você. Aí ela se identificou, ela também era pastora. E ela tinha acompanhado um divórcio na igreja, recente. Inclusive a mulher já tinha morrido. Ela tinha uma pessoa na igreja que de repente apareceu doente com uma bactéria incurável. E essa mulher foi assim, ó, flupt. Quando essa mulher chega no médico e ninguém identifica que bactéria é aquela, com muito custo o médico pensou, imaginou, fez a investigação, ela estava com a bactéria da morte. O que é a bactéria da morte? Quando a gente morre, o nosso cadáver imediatamente é consumido por uma bactéria. E essa bactéria não tem cura. Já. Se essa bactéria tivesse cura, não tinha morte. Então, o marido dela teve uma relação sexual com um cadáver e não se higienizou direito e transmitiu para ela em casa. Aí você fala assim, por que a bactéria não pega nele? Porque o órgão masculino, ele pode ser lavado com sabão aqui fora. Ele pode ser higienizado. Mas a bactéria, quando entra nela, como é que ela vai lavar o útero com sabão? Exatamente. Aí essa mulher começou a ser consumida de dentro para fora. Não tinha morfina que aliviasse a dor dessa mulher. E o médico chama o marido e ele confessa. Tanto que o divórcio foi um divórcio assim, meio consensual. A única coisa que ela pediu para não denunciar o marido antes da morte é que deixasse a casa para os filhos, para deixar as crianças amparadas. E aí, esse caso, essa pastora acompanhou, mas a pastora conheceu o médico. E ela conversou com o médico, né? E eu vou manter esse sigilo para o resto da vida, não vou falar quem são. E o médico mandou ela me dar um recado. O recado foi, tem sido recorrente. A gente vai ter que falar sobre isso. E nós vamos ter que enfrentar a cantora, aquela cantora linda. A Marília Mendonça. Né? Que eu era apaixonada por ela. Puxa, que voz. Uma das coisas que eu me arrependo é nunca ter feito um movimento para conhecer ela antes. Mas como ela era jovem, ela ia viver muito, uma hora ou outra eu ia me encontrar com ela. Mas que voz, que talento. O Brasil, ser humano incrível. O Brasil perdeu, nós perdemos, né? Nós perdemos. E aí, no acidente dela, me parece que vazaram imagens do corpo dela. Isso é um desrespeito a um ídolo, a uma pessoa, a um ser humano, a uma mulher e a uma mãe e um filho. Você está entendendo? Então, é esse direito que eu quero resguardar. Então, assim, não só a violação do cadáver, mas o respeito à memória, à dignidade de quem já partiu. Então, Fia, é por isso que diz assim, a senhora fala de coisas tenebrosas. Não, eu falo de coisas que ninguém teve a coragem de tocar. E são reais, tá? De verdade. Você conviveu no dia a dia com toda essa violência, com todos esses casos. E justamente por você ter morado em vários locais, você conhece a realidade de cada um. Eu reúno elementos aí para dizer que não é o país das maravilhas aqui. Que aqui não é o maravilhoso mundo de Bob. Extraordinário mundo de Bob. Não tem Alices. Nós vamos ter que enfrentar isso. E nós vamos ter que ter muita coragem. Primeiro, de reconhecer que tem o problema. No primeiro momento que eu comecei a falar do estupro de recém-nascidos, eu vi que eu já estou
gestores anteriores não falaram, porque quando você admite o problema, você é obrigado a dar solução. Então, eu vou fingir que não sei, que não existe, que ninguém me cobra a solução. Eu falei. Como eu trouxe também o estupro de idosos, estamos dando respostas. Inclusive com megas operações policiais no Brasil. E na hora que eu falar sobre o estupro de cadáver, eu vou ter que apresentar uma proposta também. Mas que bom que você tocou nesse assunto. Deixa eu dizer para você, Rose, é a primeira entrevistadora que pergunta. Eu até gostaria muito que entendam que a gente vai ter que parar um pouco de brigar no Brasil. Então, assim, a gente vai ter que parar tudo para cuidar de criança. Nós vamos ter que parar as nossas brigas para cuidar de mulher. A pauta da mulher tem que unir direita, esquerda, conservadores, não conservadores, cristão, não cristão, como a pauta da criança, como essa pauta que eu estou trazendo aqui agora, que é tenebrosa. Direitos humanos pós-morte. Então, assim... Porque tudo isso tem que ser preventivo, não tem que acontecer. E eu não sei se chegou até você, mas existe uma página no site que chama Festa do IML. Muitas. Com fotos. A gente mandou para a Polícia Federal, na época, que nós recebemos muitas demandas, nós mandamos muitos links e muitas informações. Tem grupos fechados em redes sociais. Então, eu fiquei impressionada. Tem grupos em WhatsApp fechados que compartilham as imagens. Eu vi uma cena que me entristeceu muito, que era um estudante de medicina. Nossa. Isso me entristeceu muito, tá? São meninos que estão sendo treinados para salvar, para cuidar de vidas. Então, assim, eu vou dizer para você, é pesada essa pauta, é pesada, mas ela existe. Existe. Eu fingi que isso não acontece. Eu passei por uma experiência há pouco tempo, ano passado, se eu não me engano, ou foi antes da pandemia, enfim, em uma endoscopia. Eu estava sedada e eu acordei no colo do médico. Então, Rose... Não sei o que aconteceu. Essas pautas existem. Não você é testemunha viva disso. E eu me senti tão mal. Porque você não teve nenhum direito de se defender. Não. Você não teve nenhum direito de gritar e pedir socorro. E as pessoas não acreditam. Não acreditam, Rose. E não acreditam. E eu sei exatamente o que você pode ter sentido naquele momento. Porque acontece comigo quando criança, então o teu agressor aproveitou da sua situação de vulnerabilidade. Como aproveitou da minha situação de vulnerabilidade aos 6 anos de idade. Sem direito à defesa, sem poder gritar. Então, Rose, quantas mulheres acordam no colo de um desse jeito? Não ia assim. Quantas? É no dentista, é no médico, é na rua, é no consultório. Sim. É no atendimento religioso. E outra... Olha o religioso. Sim. Nós temos exemplo no Brasil, o exemplo do caso João de Deus. Quantas vítimas foram feitas em nome da fé? E sabe o que eu fiquei chocada? Só voltando rapidinho na questão da endoscopia, porque tinha uma enfermeira. E ela saiu. Ela saiu e me deixou na sala com o médico sozinha. Então, por que uma mulher, uma outra mulher... Sim, não a protegeu. Não protege. Há uma cumplicidade, há um medo, há um assédio, há uma ameaça a essa mulher. Então, assim, Rose, e que bom que você falou isso. Que bom que você disse isso, porque eu acredito que isso é libertador para outras mulheres que querem falar. Sim. É libertador, tá? Que bom que você disse isso. Foi difícil eu acordar naquela situação e eu ainda estava um pouco tonta. E as medicações deixam a gente... Sim, e vieram falar isso pra mim, não, você tá delirando. Não entra em nenhuma consulta sozinha, não entra. Não, Rose, deixa eu falar aqui pra você, assim, assuntos que parecem até já superados. Quando eu vou pro interior do Nordeste e que eu falo com mulheres que fizeram 1, 2 exames preventivos, e elas me contam detalhes do exame, eu fico olhando assim pra elas, mas não é assim que toca. A gente sabe. O que esse cara fez com ela? Então, assim, especialmente nos rincões, que vão aqueles mutirões, né? O médico que tem temporário que passa por ali. Isso, o que elas me contam, isso não é preventivo. Alguém tocou nessa mulher em nome de exame. Então, a gente vai ter que falar sobre isso. E elas só vão descobrir que aquilo não foi um exame, que aquilo foi um abuso, quando elas souberem o que é um exame. Quando nós falarmos o que é um exame. Né? Então, Rose, você tem a coragem de trazer que hoje... coisas bem delicadas que requer da gente uma reflexão muito sensata, uma reflexão muito madura e um enfrentamento corajoso.
um enfrentamento mexendo em alicerces, mexendo em bases. Sim. Em bases, né? Mas o que eu fico imaginando, quantas mulheres vão ouvir esse nosso podcast agora e vão se identificar com a sua dor? Sim. E vão se identificar com a minha, com a sua né? história. Então, essa coisa da gente falar também liberta, né? E a mulher precisa ser empoderada para falar. E você está pagando um preço em assumir Sim. publicamente isso. Como eu paguei meu preço em assumir publicamente, que fui... Como pago um preço em trazer uma pauta que ninguém quer discutir e me chamam de louca. Como estupro de idosas, de recém-nascidas e agora de cadáveres, né? Então, a gente vai ter que pagar o preço, mas empoderar as mulheres. De não terem medo de pagar preço e de falar. Não, muitas se recusam a vir, a falar comigo, Sim. a dar entrevista. Sim. Por vergonha, eu respeito, porque Sim. eu também passei uma fase assim que a gente não quer se expor. Sim. Mas tem que expor, sim. Essas mulheres precisam, a gente precisa dar voz. Senão a gente não dá um basta. Não dá. Só quem vai dar o basta somos nós mulheres. Só nós vamos dar. Enquanto a gente estiver em silêncio, e aí, Rose, aí nesse silêncio agora eu vou tocar num outro assunto delicado, tá? Bem polêmico, que é possível que agora as pessoas desliguem o podcast e não queiram mais ouvir, assistir. Há uma polêmica muito grande sobre o aborto em caso de estupro. Há uma garantia que a mulher não precisa fazer o boletim de ocorrência quando ela é estuprada para ela ter o aborto garantido. Nesse momento, eu fico numa dúvida muito grande. Porque se a mulher não denuncia quem é o agressor, eu não pego ele. Sim. Se a mulher que está tendo o direito de fazer o aborto dito legal, financiado pelo Estado, ela tinha que dizer para o Estado quem é o agressor para a gente deter, para que outra não viesse. Claro. É possível que a gente esteja fazendo no Brasil aborto de estuprador em série. Porque como a mulher não é obrigada a fazer o boletim de ocorrência, ele continua. Então, assim, nesse momento, o Ministério da Saúde tem conversado, ao menos faça uma ocorrência, que você não queira continuar o processo, mas uma ocorrência para que a polícia vá atrás. Não é por você, é pela próxima. Você já foi violada. Agora a gente tem que cuidar do teu corpo e da tua alma. Mas vamos evitar que uma menina seja violada por esse mesmo agressor. Sim. Então, você está entendendo? Então, assim, é uma outra coisa que eu preciso conversar muito com o Brasil. A gente respeita que a mulher não queira falar, não queira denunciar. Cada mulher reage de um jeito e a gente tem que respeitar isso, mas só nós mulheres vamos deter tudo isso quando tivermos a coragem de denunciar e de falar. Mas a gente precisa ter trabalho como este seu aqui, que empodera mulheres para falar. Que diz a elas, vocês têm o direito de gritar e de falar. E o Estado tem o dever de ouvir. As pessoas acham que a gente faz um favor. Não. O Estado tem o dever de ouvir o grito e o clamor de uma mulher. Então, assim, vamos gritar. Sim. Tem dinheiro para isso. Tem orçamento da União para isso, tem orçamento nos estados e nos municípios, tem agentes de segurança pagos para isso, tem assistentes sociais pagos para isso, tem psicólogos pagos para isso. Então, eu quero a máquina protegendo mulheres. Então, essa é a nossa discussão. Mulheres, gritem, e o Estado é obrigado a te ouvir. E toda essa defesa, né, por mulheres, pelos direitos humanos, eles... Na sua trajetória, você enxerga que foi... Avanços? Não, que foi reflexo do que você passou na sua infância? Foi. Nós mulheres temos muito disso, Rose, de fazer de nossas dores nossas lutas. Sim. Você entendeu? Temos muito isso, né? O que eu passei lá atrás, eu trouxe como luta. E trouxe uma reflexão sobre garantia de direitos humanos. E o melhor é que você quer que ninguém passe mais por isso, pelo que você passou. Como você também não quer que nenhuma mulher mais acorde no colo de um médico. Sim. De repente, você está levantando uma luta que ninguém quer inventar. De repente, nasce através de você, por meio do seu podcast, um movimento nesse sentido. Foi a sua dor que te levou ao movimento. E foi o que eu fiz a vida inteira comigo. Eu, por ser vítima de violência na infância, eu decidi proteger a infância, né? Então, e nós mulheres somos mágicas.
Nós somos incríveis, Somos. né? Eu fico imaginando assim, eu com todo respeito aos homens, né? Mas o ser mais extraordinário que ocupa esse planeta somos nós mulheres. Dá licença os homens dos bastidores aí. Somos nós mulheres. Somos poderosas. Porque a gente se supera, a gente se reinventa todo dia. Nós somos muito criativas, nós somos espetaculares, nós somos inteligentes. A gente só quer o seguinte: me dê oportunidades. Exatamente. Só me dê oportunidade, né? E em igualdade, só me dê oportunidade. Então, assim, e por isso que eu digo que seremos nós que vamos dar o basta na violência. Seremos nós que vamos dar basta a essas pautas tão tenebrosas. E seremos nós também, Rose, que vamos recuperar a economia brasileira. Sim. A economia, essa retomada econômica que o Brasil vai passar, já está passando, ele vai passar pela mão das mulheres. Nós somos provedoras, e quando não somos provedoras, nós é que determinamos como o nosso dinheiro vai ser gasto. Tem uma pesquisa que fala que 85% das despesas dentro de uma casa, quem decide é a mulher. Sim. É a mulher que decide a cor da geladeira, é a mulher que decide a cor do fogão, é a mulher que decide o que vai comprar para fazer o almoço domingo. Então, assim, a economia, de um jeito ou de outro, passa na nossa mão. Então, assim, até a retomada econômica passa pela mão das mulheres. E interessante você falar isso, eu não tinha parado para analisar dessa forma. Eu estou fazendo uma pós-graduação em orçamento público. E o público, e a maioria dos alunos são homens. Sim. E eles têm uma resistência com nós, mulheres. Sim. Eu estou até fazendo aqui já uma... Mas é verdade. Eu vou me encrencar aqui com a turma. Mas é sério, eu não tenho nenhum problema de falar. Eu ouvi muitas coisas. De que não seríamos capazes, sim, de que não é a nossa área. E que a economia é eles que mandam, sim, eles que entendem, eles que fazem. Aí tu pega um economista desse, põe dentro de uma casa com uma mãe de 6 filhos ganhando um salário mínimo e fala para ele, ensina a mágica aí para ela. E ela sustenta, ela dá conta. Ela dá conta. As donas de casa são especialistas em orçamento e esses cabras na universidade não sabem nada. Então, assim, acredito que a retomada econômica passa pela nossa mão. A gente está apostando muito. Nós estamos agora com o nosso ministro da Economia investindo no empreendedorismo feminino. O que é isso, Rose? Não vamos pensar em ninguém ficar rico agora. Sim. Mas sobrevivência, subsistência. E a mulher vai saber fazer isso. Então, eu vejo o Brasil, até foi lançado um programa governamental chamado Brasil por Elas. Para elas e com elas. Eu fui lá no Dia da Mulher. Foi muito lindo, não foi? Foi lindo. As propostas econômicas para a mulher poder pegar o microcrédito, poder montar seu próprio negócio, né? Ou então não quer montar seu negócio, mas para se capacitar, para entrar no mercado de trabalho. Sim. Então, eu acredito que essa retomada econômica vai passar muito por nós. Então, é isso, Rose. Nós somos resposta para muitos dos problemas do Brasil. É só nos deixar, é só nos empoderarem. Isso é muito importante. Porque percebendo toda essa trajetória de nós, mulheres, desde o dia que a gente nasce, é uma luta. É uma luta aqui, uma luta ali. É difícil. Mas sem a gente... É uma luta diária. Mas sem a gente, isso não tinha nada acontecendo. Nada disso. É uma luta diária, mas a gente dorme todo dia vitoriosa. E a gente acorda outro dia para a guerra. Sim, está sempre pronta. Uhum. Eu queria muito te agradecer Obrigada. por ter aceito o meu convite, Obrigada. pelo carinho de sempre. Você me ligou no meu aniversário. E hoje o meu maior presente de aniversário, gente, foi ter ela aqui. Oh, meu Deus. Porque essa mulher, nossa, eu fiquei encantada. Desde quando eu comecei a acompanhar a gestão dela. E agora ela saiu ela saiu do ministério para se candidatar ao Senado. E ficou e deixou uma pessoa maravilhosa lá também. Fantástico, né? E agora as pessoas talvez entendam por que eu quero ser uma senadora. Sim. Uma ministra não resolve tudo sozinha. Por exemplo, como é que eu vou ter direitos humanos pós-morte se eu não tenho uma lei que garanta isso? Como é que eu vou ter a erradicação do escalpelamento se eu não tenho um marco legal e não tenho orçamento na União? E quem faz o orçamento da União é o senador. Como é que eu vou cuidar de idosas se eu não tenho previsão de políticas públicas? E quem faz essa previsão é o senador. Então, eu saio desse contexto porque eu tentei tanto aqui.
E eu quero influenciar agora o legislativo a fazer as grandes mudanças, né? E eu acho que vai dar muito certo essa pré-candidatura, que Deus me abençoe, e desejar sucesso à ministra Cristiane, que você também conhece, É um amor que é de um pessoa. amor de pessoa. E quero te agradecer. Tá dando continuidade. Dando e fazendo um trabalho incrível, né? E quero te agradecer, Rose, por ter tido a coragem de me perguntar coisas que ninguém nunca perguntou, tá? E ter Eu a sou um coragem. pouco ousada. E assim, e louvar o seu trabalho. Um espaço como esse pode ser um lugar de salvar vidas. Sim. Um podcast pode salvar uma vida, né? Porque a gente, às vezes, eu falo a gente, as mulheres que passam por certas situações, elas não têm coragem de conversar com outra pessoa. Mas o YouTube, ele tá aí. Sim. Ela vai colocar lá e ela vai ter acesso a essas informações. Sim. Então, de alguma forma, eu pensei em chegar até essas mulheres por meio de um canal, das redes sociais. Esse canal tão poderoso que são as redes sociais, né? Parabéns, sucesso ao seu Todas Podem. Ficou lindo, gente. Quando ela me disse o nome, eu falei, não acredito, que criativo, por que eu não pensei nisso antes? Todas Podem Cast, né? Porque todas podem, né? Todas podem, né? Do seu trabalho. Obrigada, Valeu. Obrigada. Eu amei. Valeu. Gente, esse foi mais um episódio. Quem gostou, clica aí, ó, dá o seu like, comenta, já se inscreve no canal e até o próximo episódio.